Retornamos com o nosso Memória Viva. No bloco anterior, Davi, eu estava falando da incursão teatral e você tinha uma questão, eu acho que a respeito de alguém que também foi muito importante nesse momento na vida cultural do Mossoró. De seus colegas, seus amigos. Crispiniano Neto, é seu companheiro de curso de agronomia e de teatro? Sim, e não só de agronomia, como também de Jundiaí. Então, a gente já vinha de Jundiaí junto, né? Crispiniano é de Santo Antônio, né? É de Santo Antônio do Salto da Onça, né? E Crispiniano se descobriu poeta em Jundiaí. Em Jundiaí. Então, já começa isso aí, ele em Jundiaí, aí com 17 anos, né? 16, 17 anos, né? Por aí. Então já começa a fazer um pouco, né, de poesia. Havia um poeta na cidade dele, eu já não recordo o nome, mas era um homem bastante doente, né, tinha um problema de asma muito sério e sofria muito em função disso. E que era um poeta com toda uma métrica nordestina e tal, mas não era um cantador de viola, né? E ele tinha muito apreço por esse poeta, né, conhecia bem a produção dele e tal. Então aí que ele começou. Quando ele chega em Mossoró, então encontra um grande ambiente, né? Porque Mossoró é uma capital de poesia popular, né? Então, mais ainda nos anos 1970, sim, né? Muito mais. Era um centro cultural, né? Já aí já finalzinho dos anos, não tão final dos anos 70, meados, um pouquinho depois de meados dos anos 70, se cria a Casa do Cantador. E a Casa do Cantador agregava todo esse povo, né? Paralelo, existia o Bata. Exatamente, Tamandaré. O Bata Tamandaré, que eram dois ambientes de formação de cantador. Então, hoje isso me impressiona bastante, porque hoje, você lendo um sociólogo como Domenico De Masi, né, um sociólogo italiano que é professor na Universidade de Roma de Sociologia do Trabalho, mas ele, para mim, tem uma originalidade muito grande, porque enquanto o marxismo trabalha muito a categoria alienação, né, do trabalho, associa muito a categoria alienação ao trabalho, ele tem destacado muito a categoria criatividade, né? Então tem trabalhado muito com isso. E lendo Domenico De Masi, você vê como o Bata Tamandaré era um ambiente de estímulo à criatividade. Então era uma academia onde os cantadores iam para lá para conversar entre eles e se criticarem. Olha só. E se criticarem. E cantador é um bicho perigoso, viu? Porque a gente seguindo, nós, gente normal, né? Seguindo as recomendações de Ariano Suassuna, a gente sempre fala pelas costas, né? Cantador de viola fala na cara. E rindo de você, né? Criticando, né? Criticando na sua cara, né? Então, como dizem no interior, mangando. Mangando, né? Mangando da sua cara. Então, muitos desses cantadores vinham de Caraúbas, vinha de Caicó, né? Se hospedavam na casa do cantador. De Apudi. De Apudi também, né? A grande Apudi. Então se hospedavam na casa do cantador e pela manhã iam para o Bata Tamandaré, onde se recitava, onde se comentava cantoria que tinha havido no dia anterior, na noite anterior, e à tardinha iam para a hora da coalhada na Rádio Rural, cantar na Rádio Rural, no programa do Seu Mané, né? Não, a hora da coalhada, Seu Mané era mais cedo, a hora da coalhada já era... 6 horas, né? Era 6 horas. Coelho, não? Martins Coelho, um grande comunicador, grande comunicador. Pois bem, então tinha esse lado aí, sabe, de formação. Sim, durante a tarde, na casa do cantador, eu diria que eles estudavam. Então, cada um tinha seu livrozinho de geografia, seu livro de história. Sim, porque a cantoria exige, né? Exige, né? Você ter a oração. Né? Então, uma das componentes da cantoria de viola, além da rima, da métrica, etc., é a oração. Então, você tem que ter discurso. Tem que ter qualidade no discurso, tem que ter lógica. Né? Então a formação
Muito, muito interessante. Você fez referência a Zé Limeira, que também foi impactante para você, né? Sim, sim. Zé Limeira, a oração. A oração é completamente maluca, absurda, né? Mas se você termina a agronomia e entra na UERN para ser professor, tem aquela experiência na Serra do Mel? Minha experiência de professor na UERN, antes de entrar mesmo, digamos assim, formalmente, foi com a convite de Capistrano, né? Capistrano era professor de História da Arte, que era uma disciplina do Departamento de História, mas oferecida lá em Letras, né? E algumas vezes me convidou para ir dar aula lá. E eu tinha um material sobre teatro grego, sobre a tragédia grega, os grandes tragediógrafos, comediógrafos, né? Era teatro grego, né? Teatro grego, um pouco de teatro latino, né? Então cheguei a ir dar umas aulas lá, né? Eu só entro na UERN, né, hoje, na época FURN, em 86, e saio logo em 87 para o mestrado. Eu entro um pouquinho antes da estadualização. Né? E a gente precisando de professores com formação, pós-graduação, aí pegamos Aécio na saída dele para o mestrado. Ficou na universidade. Aécio. E nessa época eu era vice-reitor. Vice-reitor. Aécio, antes de... Porque senão a produção aqui vai me colocar na Groenlândia. Me apresente os seus livros, por favor. Eu tenho aqui o Poemas Hemorrágicos, né, que já é uma fase pós-exame, né, pós-exame. Já é uma fase ligada ao que Davi Leite há pouco lembrou, e Capistrano também, ao Clube Acel. Ao Clube Acel. Que era outro espaço cultural importante em Mossoró. Um espaço cultural muito importante em Mossoró, que funcionava como clube, tinha uma domingueira, quer dizer, foi um clube social lá em Mossoró, ligado a times e tal, e depois isso veio para a mão da universidade. Inclusive tem uma história muito curiosa nesse meio, porque se fala em Canindé Queiroz e tal, uma espécie de ocupação. Eu acompanhei isso de perto. Então houve uma espécie de ocupação da universidade desse território aí, né, desse espaço. E havia essa domingueira que era um baile popular nos domingos. Mas aí havia também, no próprio prédio, funcionava a SEAF, né? Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas, né? O professor João Batista Xavier era ligado, né, a essa entidade, né? E então a gente transformou as sextas-feiras num espaço cultural que a gente chamou de Bar do Acel. Mas tem um outro livro que você vai nos mostrar agora, além de um que você não vai nos mostrar, porque não trouxe, que é sobre o sindicato do Garrancho, né? E eu queria que você falasse desses dois, porque a gente tem que falar do seu mestrado, do seu doutorado e o tempo da televisão. Ok. Pois bem, então, ainda nessa sequência, quer dizer, o Bar do Acel foi esse espaço também que congregou muita gente em torno, né? Tanto em termos de debate, né? Que em termos de debate significa também uma continuidade de algo que a gente tinha feito na ESAM em 78, que era o Grupo Desafio. Né, a ditadura já abrandando um pouco, né? Isso é um dado interessante, que acontece exatamente no contexto de abertura política. Exatamente. Mossoró lenta, gradual, segura. A luta pela anistia, a luta pela anistia, a luta pelas diretas, né? Isso tudo envolvia lá no Acel, era o centro dos debates da E esse é lançado nessa época, esse segundo. Aí esse livro aqui, esse segundo, um livro de poesia, né, Tempos do Verbo, já é lançado também, um pouco aí como consequência desse momento. E a edição desse é da Clima, né? Aqui de Carlos Lima, né? Grande figura. Aqui de Natal. Né? E o Garrancho? O Garrancho eu tenho aqui, que eu não tenho mais cópia do Garrancho, né? Nenhum, eu tenho uma Xerox, né? Isso aqui era já não lembro como é que a gente chama isso, era o programa da peça, né? Porque a gente... o Garrancho é o texto de uma peça, né? De uma peça de teatro. Então foi montada
O sindicato. aborda a história do Sindicato do Garrancho, que é um... É um texto de teatro, né? É você e Crispiniano que... os autores, eu e Crispiniano, né? Publicado Crispiniano. pela coleção Quadro Negros, que era o início de uma coleção de livros de professor. Foi o único publicado. Mas aí, E a história do Garrancho é interessante, né? exato. Porque é um grupo de salineiros, isso nos anos 30, 35, né? Bem próximo a 1935, né? Próximo. Que se reúne clandestinamente, se reúne Dentro do mato. né? Daí o nome Garrancho, né? Para se livrar da repressão, para enganar a repressão, né? Mas teatro, música, que essa eu não sabia, grupo de música, teatro, poesia, e aí você faz uma carreira nas ciências sociais, você faz um mestrado, me lembra porque o seu mestrado foi premiado, a sua dissertação de mestrado, e me lembro que o projeto, eu tive acesso ao seu projeto para o mestrado, que era um projeto muito original. Você fez uma abordagem sobre o corpo do sertanejo. Pelo menos no projeto havia algumas observações, tomando como referência a obra do sociólogo Pierre Bourdieu, você fazia sobre hábitos, sobre comportamentos de camponeses. E aí você faz uma dissertação de mestrado num programa que naquele momento era o Programa de Excelência do Nordeste, que era mestrado em Sociologia Rural na Federal de Campina, hoje Federal de Campina Grande. É sempre bom a gente fazer essa pontuação, porque as instituições têm sua história, né? Lá era a Federal da Paraíba. Da Paraíba. Campos de Campina Grande. E aí você retorna ao UERN e logo depois você vai fazer o doutorado no Canadá. Eu queria que você falasse sobre essas duas experiências e sobre essa sua inserção na sociologia. Bom, a ligação com a sociologia veio, e com a própria temática, né, rural, eu diria também que é uma consequência. Quer dizer, eu fiz ginásio agrícola, técnico agrícola e agronomia. Então eu dizia que eu só dava para enxada mesmo, né? Isso tudo interno, né? Então no ginásio morei interno, no técnico também, fui morar na Vila Acadêmica, né? Então eu vou sair daqui ou para um mosteiro ou então para a caserna. Para a prisão. A prisão seria bem mais trágica. Naquela época era bem possível, viu? Pois é, né? Então, quer dizer, a minha afinidade com a sociologia rural vem daí também, porque já estava muito envolvido com temas da agricultura, com temas rurais, né? Quando termina a agronomia, eu vou trabalhar no MEB, que era um órgão de educação da igreja, educação para o campo, voltada para camponeses. Então, inicialmente, trabalhamos ainda com algumas temáticas técnicas, né, com cursos técnicos, né, para camponeses, mas muito rapidamente a prioridade foi dada à formação política, né, à educação política. Então, isso foi me empurrando, né? Tem a experiência de Serra do Mel, viveu um pouco em Serra do Mel. Sim, aí depois eu vou para Serra do Mel, exatamente, né? Pegando o finalzinho da seca, porque a gente vai em 84, né? Em 84. E então veio isso dentro de um contexto também que estava lá a Serra do Mel finalizada com um projeto de colonização, mas nem todas as vilas habitadas, né? E houve um movimento em Mossoró, um movimento de agrônomos desempregados. E nesse momento eram 50 e tantos agrônomos que participavam desse movimento. E numa conversa aqui em Natal com o governador, porque não havia concurso, não estava havendo concurso e tal, e ele chegou a oferecer isso. Quer ir para a Serra do Mel, para uma das vilas que não foram colonizadas ainda, e a gente topou, né? Um pouco, apesar da gente ter ido lá umas 3 vezes visitar tudo, mas eu, pelo menos, eu sempre fui muito ingênuo, muito besta, né? Então, acreditava que a gente ia, né, conseguir produzir muita coisa, né? Nada, a gente chega lá, os agricultores mais tradicionais têm muito mais condições do que nós, porque eles chegam com seus instrumentos de trabalho, eles já têm acumulado alguma coisa. A gente não tem acumulado nada, né? Então você sai do roçado para o mestrado e doutorado. Exatamente. Aí saiu de lá, porque depois também a gente tinha o grupo de agrônomos, a gente tinha a ideia de que a gente iria desenvolver a Serra do Mel, né? Agronomicamente. Depois de uma experiência de 1 ano e meio, 2 anos, a gente viu que
contribuiria muito mais se a gente fosse fazer o que já era nosso, né? Então, atuar na cooperativa, atuar na escola que estava fechada, a cooperativa também estava passando por um momento muito complicado, né? Então é nisso que eu saio para o mestrado. Mestrado, doutorado. Aí a gente tem pouco mais de 1 minuto, mas e aí eu vou... Com você nós teríamos que ter mais umas 2 entrevistas, né, Davi? Mas aí tem uma coisa que eu acho que vai ser marcante na sua vida. Eu não vou falar da experiência da gestão da UERN, mas eu queria que você falasse um pouquinho do impacto que teve sobre a sua visão de mundo ter feito o doutorado no Canadá. E eu queria terminar com isso. Ok. O Canadá, na época que eu estive lá, durante 3 anos, foi de 92 a 94, 92, 93, 94, sim, 92, 93, 94, exatamente, né? O Canadá estava numa situação excelente, permanece ainda também, mas na época, durante uns 4, 5 anos seguidos, era o país de melhor nível de vida, né? Do mundo. Então eu chego lá, vejo uma coisa, eu morei esse tempo na província de Quebec, né, quer dizer, o lado francês do Canadá, de uma cultura extremamente pulsante, né, e então tem um impacto de me deparar com um Estado que funciona. Então o Estado funciona maravilhosamente bem. Então, de uma coesão social, né, das pessoas serem tão leves no trato, né, que às vezes eu achava que esse povo é bobo, né, não desconfia de nada. Então nós aqui saímos com a nossa cultura, e basta ver uma cultura um pouco de esquerda, né, a gente desconfia sempre de segundas intenções, então tal, né. E lá você tem esse país que funciona muito bem, uma universidade que também me causou um grande impacto, né, porque é uma universidade internacional, uma universidade com uns 40 mil estudantes, na época de 67 nacionalidades diferentes, né, então você tinha uma ONU permanente, né, lá, né. Davi Leite viveu um pouco essa experiência, porque viveu em Salamanca e também uma universidade com essa conotação também internacional. Eu também, eu vivi em Mossoró. Mossoró como centro, né, um país, então foi uma experiência muito boa, né, muito boa. Que lhe marcou muito, a percepção muito. E tanto em termos de percepção, e eu aproveitei também muito, né, para ver a cultura. Então eu era um grande consumidor de teatro, de música, de cinema, vi tudo que eu pude ver, né, de autores em língua francesa e também de autores, embora lá chegue bem menos, né, os autores do Canadá em inglês, né, embora a população que tem nível superior, eu diria que toda ela é bilíngue, né, toda ela fala as 2 línguas, fala tão bem o inglês quanto o francês, né. Écio, foi uma maravilha conversar com você. Agradeço ao professor Antônio Capistrano por ter possibilitado a gente puxar os fios dessa memória, ao professor Davi Leite. Eu queria lembrar que o professor Écio foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na UERN, foi vice-reitor, né? Teve um papel importante na gestão da UERN na virada dos anos 90 para os anos 2000, mas esse é um lado que uma próxima entrevista nós iremos puxar, nós iremos conversar. E assim, né, com esse papo que foi maravilhoso, nós terminamos o nosso Memória Viva de hoje. Agradecendo a você pela sua audiência. Eu que agradeço.